Eu queria que vocês abrissem a carta a Tiago. Agora, nós vamos começar essa mensagem com a carta a Tiago, que vai nos conduzir carta de Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Tiago 4, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor sobre um tema muito, muito real para nós e que nós devemos estar sempre atentos. Sobre a incerteza dos nossos planos, a incerteza do nosso amanhã com relação aos nossos dias na terra. E o livro nos dá a seguinte lição: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amém, gente? Vamos repetir aqui o versículo 14 e 15. Vamos juntos. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra. Amém? Então, gente, nós temos nesse texto algo muito, muito, muito especial para falar hoje. Muito especial. Nós somos questionados a respeito daquilo que hoje nós estamos tentando nos aproximar para concluir, para participar. Nós somos ensinados na Bíblia que o nosso amanhã na terra, ele não pode ser absolutamente escrito com precisão. E mais, por mais que a gente viva, ou 40, ou 50, ou 100 anos, 120 anos, a vida é curta. A vida é muito curta. É como um vapor de neblina que aparece e logo desaparece. Logo desvanece. Tiago, esse Tiago aqui, é exatamente o irmão do Senhor. Tiago, ele foi apóstolo também, e Tiago entendeu na jornada da sua vida o quanto a vida é curta, o quanto a vida é pequena, o quanto a vida precisa ser vivida de maneira intensa, especial, alegre, para cima, mas entendendo uma coisa, o que torna essa vida da gente especial é o fato da gente entender que Deus nos criou e que Ele tem o domínio sobre a nossa vida. Ele tem o domínio sobre o nosso futuro. E nós precisamos a cada dia descansar nessa realidade. Descansar nos seus braços. Descansar nas suas promessas. Pois bem, gente. Na realidade, esse texto de hoje fala, o tema desse texto, dessa pregação, é o pequeno traço. Na realidade, nós somos um pequeno traço. A nossa vida é um pequeno traço. Se você for a qualquer, cemitério, ou se você verificar nas obras de pessoas que já faleceram,
tem lá a data do seu nascimento, tem ali a data em que ela foi levada dessa existência temporária que nós temos aqui. E entre essas duas datas, há um pequeno traço, um tracinho. Eu quero primeiro falar do que inicia o traço. O que inicia o traço é o dia do nosso nascimento. É o dia em que Deus também escolheu para que nascêssemos. Quantas mães às vezes fazem previsões de ter o filho em certos dias e Deus muda os planos, Deus faz diferente. Mas nós temos um dia que foi o nosso nascimento. Um dia em que todos nós viemos ao mundo. Um dia que nós demos as nossas primeiras, o nosso primeiro fôlego, a nossa primeira respiração, o nosso primeiro choro. E também o dia que nós levamos a primeira surra, O dia que nós levamos a primeira palmada, para tomar o fôlego e, enfim, passar a respirar e, enfim, dar os nossos sinais de vida. Como é interessante, esse dia é um dia especial, é um dia de alegria, é um dia em que nós preparamos tudo, que os pais preparam tudo em casa, que os pais organizam as coisas, que os pais, enfim, esperam, que os médicos se alegram, e que naquele momento a nossa certidão de nascimento é lavrada. E aí tudo se prepara. Um berço para nos receber. Alegria, sorrisos, descontração. E aí, lá está o recém-nascido bebê. O traço inicial da nossa vida começa aí. Mas há também um momento que define a transitoriedade. O momento que marca exatamente a nossa partida. Um momento em que é sempre um momento de tristeza. Não importa quantos anos nós tenhamos, não importa em que lugares nós vivemos em nossa vida, não importa absolutamente nada. O momento em que nós encerramos a nossa jornada terrena é também um momento de tristeza. E é por isso que nós precisamos entender, a partir dessa transitoriedade, que estamos nos preparando exatamente para isso. Nós não precisamos, podemos até sorrir desse momento, para quebrar o gelo. Não se preocupem, não tem ninguém aí dentro. É uma representação. E aqui nós estamos. Lá vai Sérgio. Aqui estou eu. Ali estava eu, no dia 26 de maio de 1972. Oi. E aqui vou eu, em 2000 e... Só Deus sabe. Mas de uma forma ou outra, esses dois eventos, eles marcam a nossa caminhada na Terra. E nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos jamais abandonar essa convicção. A minha vida na Terra é curta. Assim é a vida. Assim é a vida. Eu nasço e eu tenho um período de tempo quando a minha vida será levada por Deus, que tem o domínio sobre o dia do meu nascimento e sobre o dia da minha morte. Alegria e tristeza. E aí a pergunta: o que é que nós vamos fazer no meio de tudo isso? Deixando de lado agora o nosso nascimento, que já pode ir embora, e deixando também de lado a nossa morte. Você não vai me levar tão cedo, que pode ir embora. Nós vivenciamos então esse pequeno traço que nós chamamos de vida. Gente, quantos se sentiram sinceramente amedrontados quando viram aquela urna entrar? Levanta a mão. Amedrontados. Depois que o gelo foi quebrado, aí você aliviou. Mas eu queria com vocês, a partir dessa realidade, dessas duas realidades, do nosso nascimento e da nossa morte, o que é que nós vamos fazer naquilo que Deus nos deu como tempo de vida? O que é que você vai fazer? O que é que nós vamos fazer?
Então eu queria que você refletisse comigo a partir do texto, e você pode preencher aí no seu esboço. A primeira coisa que nós temos que entender, primeira conclusão que nós temos que entender sobre a nossa vida, é que a nossa vida é curta. Curta. Escreva, a nossa vida é curta. Por maior que seja, ela é curta. Ela vai acabar um dia, e nós vivemos como se isso não fosse verdade. Não é que a gente tenha que desejar a morte, ou não é que a gente tenha que celebrar a morte, se alegrar e dar pulos de alegria, não é isso. Eu estou querendo apenas ser coerente, estou querendo apenas ser verdadeiro nesse momento. Nós precisamos entender uma coisa: a nossa vida é curta. Curta. Você não sabe do seu futuro. Nossa vida é curta. A segunda grande realidade que nós vemos nisso é quando ele diz assim: olha, antes disso você deveria dizer assim, olha, se Deus quiser eu vou fazer isso ou aquilo. Uma segunda coisa que nós precisamos saber, e que muitos materialistas não entendem, que os ateus também não querem aceitar, não querem de maneira alguma tomar isso para si como realidade, é que a nossa vida, Deus é o dono da nossa existência e futuro. É o segundo ponto. Deus é o dono da nossa existência e do nosso futuro. Ninguém pode tirar a nossa vida das mãos dele. Ele quer que nós aproveitemos esta vida que ele nos deu, esse momento que ele nos deu, para que seja a melhor experiência que nós venhamos a ter. Nós precisamos usar a vida que Deus nos deu, usar esse momento que Deus nos deu, sabendo que Ele é Senhor da nossa vida, Senhor da nossa existência, da melhor maneira. Cuidando, sabe, dessa pequena vida fraca, dessa pequena neblina que somos nós. Gente, eu estava fazendo um casamento sexta-feira, e foi assim, um dos casamentos mais bonitos que eu tive a oportunidade de celebrar, e também mais bonitos em termos de decoração. Havia tantas flores, flores naturais, algo muito bonito, né? E eu me lembro que na época do meu casamento faltou verba, e nem todas as flores eram naturais, então teve uma troçalhada de flor de plástico, agora perfeita. Só se você tocasse. Aliás, eu acho que nem se tocasse, eu acho que se tentasse rasgar ia aparecer os fiozinhos do tecido. Mas eu fiquei me lembrando, né, dessa época. E fiquei me lembrando também o quanto há vidas hoje de plástico. Tem muita gente hoje vivendo vidas de plástico. Vidas plásticas. Que tem a aparência de vida, vocês entendem? Tem a aparência de beleza. Mas ali nunca correu a seiva da vida. Nunca passou a seiva da verdadeira vida, da vida plena, da vida que Deus separou para nós. Então, essas conclusões iniciais que a gente precisa ter sobre vidas de plástico, né? Entendendo que a nossa vida é curta, que Deus é o dono da nossa existência e do nosso futuro. E uma terceira coisa que você precisa entender é que nós só temos um domínio. A única medida de tempo que nós temos na vida é a medida do hoje. O tempo da nossa vida, o nosso tempo, se chama hoje. Complete o terceiro ponto. Nossa vida se chama hoje. E aí é o que Tiago diz: hoje vocês dizem, amanhã faremos isso ou aquilo outro. Teremos lucros, faremos aquilo, dominaremos aquilo. Ou seja, nós temos o domínio sobre a vida. E aí vem uma pergunta que você pode estar se fazendo. Então quer dizer que você está sugerindo que eu viva a vida como se fosse hoje apenas e não faça planos para o futuro. Não é isso que eu estou lhe dizendo. É que a única coisa certa que nós temos na vida é o agora. É o agora. O daqui a um minuto já não é certo. A vida humana se chama hoje. O verbo que nós precisamos conjugar tem que estar relacionado ao hoje, ao presente. Hoje é o meu dia. Hoje é o dia que Deus me deu. Agora é o momento que eu posso fazer alguma coisa. É agora que eu posso perdoar alguém. É agora que eu posso liberar perdão no meu coração. É agora que eu preciso decidir mudar os meus pensamentos, a minha forma de viver.
O nosso tempo se chama hoje, é o que Tiago quis dizer. Nós não temos domínio sobre amanhã, temos domínio sobre hoje. E aí nós vamos percorrendo, sabe, essa ideia que nós precisamos ter no nosso coração. O nosso tempo se chama hoje. Escute uma coisa que eu vou lhe dizer. O tempo que o inimigo das nossas vidas mais prefere se chama amanhã. Ah, amanhã eu tomarei uma decisão. Ou algum dia lá na frente eu tomarei uma decisão. Quando eu estiver mais velho, eu tomarei aquela decisão. Quando eu estiver mais rico, eu tomarei aquela decisão. Quando eu estiver mais maduro, eu vou me dedicar mais a Deus. Quando eu tiver mais tempo, eu vou servir mais no corpo de Cristo. Quando eu tiver mais quebrantado, eu vou perdoar a minha esposa, vou perdoar o meu filho. O tempo dos homens, o tempo absoluto que nós temos, não pode ser visto na perspectiva do amanhã, do algum dia talvez eu farei isso. Nesse mês de um mês, nesse projeto de um mês para viver, nós seremos levados a concluir uma coisa: Deus nos deu hoje para que vivêssemos. E é hoje que nós precisamos começar a fazer mudanças muito profundas na nossa vida. E aí eu começo a lhe perguntar, a lhe inquietar, como acho que conseguimos com o caixão. Que coisas precisam ser mudadas hoje na sua vida? Que relacionamentos precisam ser rompidos? Que são contrários à vontade de Deus e precisam ser rompidos hoje? Que passo de fé precisa ser dado hoje? Que decisão por amar mais as pessoas precisa ser tomada hoje? Hoje. O nosso dia é hoje. Nós precisamos olhar a vida na perspectiva desse pequeno traço. A única certeza que nós temos refere-se a hoje. Amém, queridos? Hoje. Hoje é o dia de Deus para a minha vida. Hoje. E aí, percorrendo nesse caminho, uma quarta coisa que nós precisamos entender, de conclusão inicial, é que embora não saibamos a dimensão temporal, que é o traço, esse traço da vida entre o nascimento e a morte, a dimensão temporal da nossa vida, nós podemos decidir como queremos vivê-la. Você não pode decidir quando morrer, mas você pode decidir como viver hoje. Vocês estão entendendo? Você não pode decidir quando vai morrer. Você pode decidir como vai viver hoje. Se chama hoje. É a partir de hoje, por exemplo, que você pode tomar a decisão de como viver uma vida melhor com os seus filhos. É hoje que você pode começar a viver e a pensar mais sobre como estabelecer novos relacionamentos. Relacionamentos que lhe tragam vida, que tragam a vontade de Deus para a sua vida. É hoje que você precisa fazer aquela ligação. Vó, há quanto tempo eu não te vejo, vó? É hoje. Hoje é o dia que nós podemos decidir como viver. Que coisa maravilhosa. Não podemos decidir quando morrer, mas podemos decidir como viver. Vamos lá. Não podemos decidir quando morrer, mas podemos decidir como viver. E esse tempo se chama hoje. Bem, gente, nós vamos ver um vídeo sobre uma pessoa que, tendo a notícia de que iria partir, estava com a vida já no limite, em termos de tempo, a partir dos seus médicos, como isso aconteceu no coração dessas pessoas que nós vamos ver agora. Preste bem atenção nesse vídeo, ele está dublado. Atente para o que você vai ouvir agora. Soube pelo médico que eu tinha 6 semanas de vida. Quando eu soube do projeto Um Mês de Vida, aquilo era perfeito para mim. O mais surpreendente de tudo é que quando o médico me contou que eu tinha de 6 a 10 semanas de vida, eu senti uma paz incrível.
Havia paz sobre mim. Senti que Deus me deu a força e a graça para aceitar isso. Essa é a minha vida. Ele tinha acabado de saber que o câncer tinha voltado. Então pensei, esses serão os 30 dias de vida. Meus sentimentos iniciais foram de angústia e medo. Quando ele soube que teria apenas 6 a 10 semanas de vida, ele ficou muito calmo. Depois do médico sair, ele disse que uma paz tinha tomado conta dele. Nosso relacionamento mudou muito. Se era bom antes disso acontecer, agora é ainda melhor. Minha mulher e eu temos compartilhado o mais doce relacionamento. Nós nos focamos nas necessidades um do outro. Eu acredito que temos nos ouvido mais. Sempre tivemos um bom casamento, mas nunca houve tanto carinho quanto agora. Abriu nossos olhos, nossos pensamentos. Quero que as pessoas saibam desses 30 dias, porque nos achamos imortais, que viveremos para sempre. Nunca sabemos quando Deus vai nos levar. E precisamos dar valor a cada minuto. Pensa-se muito sobre a vida, sobre tudo que fizemos, as oportunidades que tivemos, as oportunidades que perdemos, as que deixamos escapar. Na situação em que eu me encontro, é muito fácil amar a Deus, porque não há nenhuma distração. Quando saudáveis, a vida a ser vivida, as distrações são muitas e não se pensa em Deus. Não tanto quanto eu hoje. Eu aconselharia a pensar em Deus, nas boas coisas que Ele tem feito por você. Quando eu oro, agradeça a Deus pelo dia de hoje. E se houver amanhã, eu agradeço a Deus por amanhã. Por todas as coisas que aconteceram desde então, eu sinto que Deus me deu força. Graças, sei lá o nome que for, para propagar a bondade de Deus, o amor de Deus. Sou muito grato pelo que Deus tem feito por mim, pelo que tem recebido da igreja, pelo apoio do pequeno grupo que temos. Eu vivenciei o amor de Deus como nunca tinha vivenciado antes. Sentimos, depois de ouvir essa história, não sei de vocês, que ela causa um impacto sobre nós. Pode baixar. E queremos nos... Pois bem, a história desse casal, eles viveram, de fato, um período em que precisaram tomar decisões sobre a vida, novas decisões sobre a vida. E eu queria focar agora, nessa segunda parte da nossa mensagem, sobre como o próprio Jesus Cristo, sabendo que iria morrer, sabendo que iria ser crucificado. Porque Jesus, ele tinha uma noção muito clara sobre o dia da sua partida. Ele sabia, ele foi informado pelo Pai. Ele sabia exatamente quando os últimos dias da sua vida começaram a chegar, ele sabia. E ele dá muitas noções para nós, muitos ensinamentos que o próprio Filho de Deus vivenciou, que ele passa para nós hoje, de como nós precisaríamos vivenciar a nossa vida. E aí, gente, nós observamos que quando Jesus estava próximo de partir, ele começou a ministrar de maneira cada vez mais intensa ao coração dos apóstolos, porque ele queria cravar no coração deles uma coisa nova, uma percepção nova sobre a vida, que eles não precisariam estar temerosos quanto ao amanhã, mas que eles precisariam utilizar do tempo que ele mesmo havia dado para eles, da melhor maneira possível. E a primeira coisa que nós observamos aqui, de como viver como Jesus, vivendo como Jesus viveu. A primeira coisa que está escrita é que Jesus viveu apaixonadamente todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida foram dias de
muita intensidade, de muito amor, de muita plenitude. É interessante que o próprio Jesus, ao viver a sua vida de maneira apaixonada, de maneira plena, por vários momentos ele falou dessa plenitude. Um dos momentos, por exemplo, que ele fala dessa plenitude, é quando ele se encontra com a mulher samaritana. Está lá também no Evangelho de João, lá no capítulo 4, quando ele olha para a mulher, pede água para a mulher, e a mulher diz: como é que tu pedes água de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ele disse: se você soubesse quem está te pedindo água, você o pediria, e ele te daria água viva. E ela redarguiu: mas como? Como? Tu não tens com quem tirar a água, e o poço é muito fundo. E aí Jesus disse: todo aquele que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu tenho para dar, jamais voltará a ter sede, porque dentro de si fluirão rios de águas vivas. Em uma outra oportunidade, Jesus também falando da plenitude da vida, a vida que ele tinha, a vida que ele levava, na festa dos tabernáculos, ele chega no meio da festa, pega um cântaro com água, derrama no solo, e ele diz: aquele que tiver sede, venha a mim e beba, porque aquele que beber da água que eu tenho para dar, de dentro de si fluirão rios de águas vivas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Jesus viveu cada momento de maneira apaixonada, e nós temos que viver a nossa vida assim. E aí em João capítulo 10, versículo 10, você pode conferir na sua casa, ele diz assim: o inimigo veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vamos repetir? O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ele viveu de maneira apaixonada. Ele quer que a gente viva de maneira apaixonada. Você vive uma vida plena, você tem uma vida abundante, ou você é uma flor de plástico? Você tem uma vida abundante, ou a sua beleza é meramente plástica, estereotipada? E eu fico pensando, quantas pessoas têm belos carros? Tem sim. Belas esposas, belos maridos. Quantas pessoas têm diplomas, têm história, têm um currículo? Quantas pessoas têm, livros para escrever das viagens que fez, dos momentos que passou fora do país, dos momentos em que teve a oportunidade de conhecer novas pessoas em novos lugares? Mas a grande questão: quantos de nós, de fato, temos uma vida plena, abundante, apaixonada, que nós olhamos para a nossa vida e dizemos: Deus, obrigado, porque Tu vieste para me dar vida, e vida plena, vida abundante, vida que não falta nada, vida que não precisa de nada para completar. Por isso, a primeira coisa que nós vamos aprender, e a partir da semana que vem, na pregação da semana que vem, é exatamente sobre isso: viver de maneira apaixonada. Jesus viveu apaixonadamente. Mas ele fez mais alguma coisa. Ele fez muito mais que isso. Ele não só encontrou a plenitude, ele não só encontrou a segurança no Pai, como ele transmitiu isso, como ele mesmo era isso, mas ele também demonstrou uma outra coisa. Quando ele estava prestes a morrer, ele reuniu os apóstolos. Vocês estão lembrados disso? Lá no cenáculo, na última ceia, ele reuniu os apóstolos, inclusive Judas queria traí-lo. Os 12 estavam ali sentados com ele, certamente no chão, mais ou menos assim, a mesa baixa, e ele estava ali naquele momento. E era uma prática muito grande antes das refeições, e ao chegar nas casas, os convidados tinham os seus pés lavados por servos. E aí, aquela prática no mundo antigo, em que você chegava numa casa e o servo mais insignificante da casa, era o mais insignificante, era chamado: por favor, venha cá, lave os pés aqui do nosso convidado. E eles iam lá e lavavam. E Jesus estava prestes a fazer isso. Ele estava prestes a realizar isso. O grande problema é que quando ele se aproximou de Pedro, Pedro deu meio que um salto para trás de indignação e disse: não, Senhor, absolutamente, como é que o Senhor vai fazer isso? Eu é que tenho que fazer isso.
E não, Senhor. Aí Jesus disse: Pedro, se você não permitir que eu lave os teus pés, você não tem parte comigo. Em outras palavras, se você não deixar que eu lave os teus pés, você não é do meu time. Você ainda não entendeu o propósito da minha vinda e da minha vida. E naquela hora Jesus lavou os pés dos 12, inclusive o de Judas, do seu desafeto, daquele que levantou-se com o intento de matá-lo e foi até o fim com o seu intento e conseguiu. O texto das Escrituras, lá em João, no capítulo 13, versículo 1, está aí na sua Bíblia. Nós observamos que a Bíblia diz: tendo-os amado, os amou até o fim. Sabe o que significa isso na Bíblia? Até o fim, até as últimas consequências, até o último momento. O dono do mundo, o Senhor dos senhores, ajoelha-se para lavar os pés dos seus apóstolos, incluindo aquele que pouco tempo depois levantar-se-ia da mesa e iria entregá-lo à guarda do sinédrio. E mais que isso, como prova do que ele viveu, que é o segundo ponto, Jesus amou completamente, está aí, ele amou completamente, ele amou de maneira completa, ele amou de maneira intensa, ele amou de maneira, despretensiosa, ele amou de maneira incondicional, ele amou de maneira, totalmente fora dos padrões já vistos no mundo. Foi assim que Jesus amou. Foi assim que Jesus amou. Foi assim que Jesus realizou a maior das expressões de amor na humanidade, dando a sua própria vida. Mas eu quero pensar com você uma coisa muito simples. Jesus amou completamente. Aí eu pergunto a você: você tem vivido para amar? E aí alguns podem dizer assim: não, eu amo demais, eu amo a minha lancha. Você nem sabe quanto eu amo a minha lancha. Comprei faz 2 meses, eu amo a minha lancha. Todo domingo eu vou lá, lavo o motor da lancha. Outros podem dizer assim: não, eu amo demais. Eu amo demais a minha esposa. Todo ano eu dou um presente para ela bom, uma joia. Outros pais podem dizer assim: não, eu amo demais meus filhos. Olha, não falta nada lá em casa. Não falta comida, não falta roupa para eles vestirem e coisas do tipo. E eu fico pensando, o que é que expressa de fato esse amor completo que Jesus viveu? Será que tem a ver apenas com dar presentes ou, enfim, ser um supridor, ser um mantenedor da casa, como os homens gostam de dizer isso, né? Não falta nada lá em casa, eu sou mantenedor, tem feira, comida por menino, coisa e tal, paga as contas da casa, eu estou feito, tá tudo bom comigo, está tudo bem comigo. Não é assim mais ou menos que as coisas acontecem? E aí eu fico perguntando, que amor é esse? Como é que ele se expressa? O que é o amor de Deus expressado ao nosso favor? Amor significa serviço. Amor significa dar-se pelo outro. O que é que diz a palavra de Deus também, né? No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Que deu o seu Filho. Deu de si. Deu o seu próprio Filho por nós. Gente, eu quero que vocês pensem uma coisa. Você nunca vai encontrar sentido para viver nessa vida se você não aprender o que é servir aos outros. Você sempre será um insatisfeito se você for alguém que ama ser servido. Que ama ser servido na mesa, que ama ser servido na cama, que ama ser servido no trabalho, que ama ser servido na igreja, que ama ser servido, em todos os lugares que você vai. Ninguém sabe o que é viver plenamente se não experimentar o gostinho na boca de servir. Ninguém sabe o que é viver plenamente. E aqui, enquanto nós estamos aqui, há muitos pais que estão aqui, há um grupo de voluntários lá do outro lado, que talvez nem assistam o culto hoje. Não estão ganhando nada para estar lá do outro lado, alguns até podem pensar que sim, mas estão lá, servindo vocês e os seus filhos, para que vocês estejam nesse lugar, participando desse momento. Ninguém sabe o que é amar de verdade, sem servir. Hoje eu tive uma cena maravilhosa lá em casa. Olha, o que eu vi hoje não tem preço, não tem preço. Nós fomos dormir tarde ontem, como de costume, mais ou menos 1h da manhã, e eu me acordei hoje com Samara, eram as 9 da manhã.
E ela disse: a gente tem que acordar, tem que levantar para fazer o café dos meninos, né? O café das nossas filhas, né? O mais velho já tem como ir na cozinha e fazer o seu café. E aí aquele silêncio, eu digo: onde será que elas estão? Será que estão dormindo? Será que saíram para casa de alguém aqui no prédio, coisa do tipo? Quando eu abro a porta da cozinha, estão os bancos da mesa da cozinha em cima da mesa, e a de 9 anos com a vassoura na mão, e a de 6 anos em cima de uma cadeira na pia, lavando pratos e copos. O risco de acidente era incrível. Graças a Deus que não aconteceu nada. Mas eu fiquei pensando, quando eu olhava para o rostinho delas, assim, aquela alegria, sabe como é? Aquela felicidade de poder estar ajudando a mãe, de poder estar nos ajudando num dia de domingo, sabendo que nós tínhamos dormido tarde. Gente, a vida digna de ser vivida, a vida que traz alegria, a gente tem que servir, a gente tem que se dar para o outro, e Jesus fez isso. Por isso eu aconselho nesses 30 dias, procure fazer atos de amor através de serviço a outras pessoas. Procure servir de fato os seus filhos, não apenas colocando comida na mesa, mas ajudando-os nas coisas simples da vida, nas pequenas crises da existência. Maridão, está na hora de você ajudar a sua mulher também, maridão. Tira a bunda do sofá, maridão. Vai para a cozinha, maridão. Ajuda no dia de domingo, sabe? Lava um prato, enfim, serve a tua esposa. Deixa ela dormir até mais tarde um dia e você acorda mais cedo para deixar os meninos na escola. Que maravilha. Jesus amou, Jesus viveu apaixonadamente e amou completamente, e a gente já vai para o fim. Ele, estando nos últimos momentos da sua vida, ele também aprendeu. Ele aprendeu da vida. Ele aprendeu com as dificuldades da vida. Ele aprendeu que nem tudo aquilo que nós queremos é de fato o que nós vamos ter. Que nem tudo aquilo que nós desejamos é o que nós vamos ter. Jesus precisou passar por um processo intenso e, sabe, passo a passo de esvaziamento. Em tudo. O melhor texto da Bíblia que explica o que ele passou como um humilde aprendiz foi quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, está aí na carta, não precisa abrir, que ele disse: mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e na forma de homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou de maneira soberana e deu a ele o nome acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor por isso. É a terceira grande mensagem sobre viver a vida de maneira intensa. Viver um mês para viver da maneira mais intensa possível. É quando nós aprendemos humildemente com a vida. Jesus submeteu a sua vida ao aprendizado da existência humana. Jesus submeteu a sua, eternidade, a sua perfeição e a sua santidade a entrar no tempo, entrar na dimensão temporal da existência. Ele entrou nessa dimensão e ele viveu nessa dimensão. Ele aprendeu como menino, filho de José e Maria. Ele aprendeu como adolescente. Ele aprendeu como, com os seus 30 anos, quando foi batizado, iniciou o seu ministério. Ele ouviu do Pai. Ele orava constantemente ao Pai para ouvir a palavra de Deus, a direção de Deus, a ponto de, em um dos momentos mais trágicos da sua vida, mais dolorosos, quando ele estava prestes a ser entregue, e a Bíblia relata que ele estava em um estado de tensão emocional tão grande que começou a sair gotículas de sangue dos seus poros, algo que a própria medicina entende como possível em altos estágios de tensão. E ele começou a sangrar, ele começou a suar com, traços de sangue, mas ele quis aprender. Ele disse ao Pai: Pai, se for possível, Pai, se for possível, Pai,
afasta de mim esse sofrimento. Afasta de mim esse cálice, Pai, se for possível. Mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Eu me submeto a aprender humildemente. Irmãos, quem não quer aprender da vida, se martiriza. Quem não quer aprender com a vida, se maldiz. Quem não sabe levar vantagem dos momentos difíceis para crescer, não sabe o que é feliz. Há uma música popular que expressa mais ou menos isso, né? Eu não quero analisá-la teologicamente aqui, mas apenas pegar um traço, né? Que diz: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Como é bom aprender com a vida, aprender com os maus momentos, aprender com os bons momentos, aprender com as provações, aprender com as faltas. Nós precisamos, para viver bem, saber aprender da vida humildemente. Há pessoas que estão tão orgulhosas que não admitem nenhuma intervenção na sua maneira de pensar. Há pessoas que são tão orgulhosas que não admitem que o filho, hoje mais experiente talvez profissionalmente, dê para o pai uma noção, dê para o pai uma ideia, dê para o pai um pitaco, como nós costumamos dizer. Há pessoas que não admitem ser corrigidas com amor. Há pessoas que não admitem ouvir: você precisa mudar isso, você precisa mudar isso, meu filho, você precisa mudar isso, meu esposo, você precisa mudar isso, minha esposa. Ninguém aprende a viver bem sem aprender a aprender. Humildemente aprender. E o último ponto, queridos, é que Jesus partiu corajosamente. Ele deixou um grande legado de vida. Ele partiu corajosamente. Só vou repetir para que você não se perca. Jesus viveu apaixonadamente, Jesus amou completamente, Jesus aprendeu humildemente e Jesus partiu corajosamente. A Bíblia diz que quando chegou a hora, está lá em Lucas capítulo 9, versículo 51. Quando chegou a hora da sua morte, Jesus partiu de maneira resoluta para Jerusalém. Ele sabia que tinha que enfrentar aquilo, porque ele precisava deixar um legado, um grande legado para a humanidade. Nós temos que aprender a partir. Mas como é que se parte corajosamente? Como é que se parte sem arrependimentos? Quando eu falo sem arrependimentos, não é dos erros cometidos não, que a gente tem sempre que se arrepender. Mas partir sem arrependermos, de não termos feito o que poderíamos ter feito na vida, de não termos beijado como deveríamos beijar, de não termos, realizado. Eu vejo tantas pessoas hoje que estão perdendo oportunidades imensas de fazer hoje algo que no futuro elas não vão se arrepender. Não sei se você já conversou com alguém que diante, da própria morte de um ente querido, começa a lhe dizer: eu poderia ter sido mais isso. Como eu gostaria de ter dito aquilo. Como eu gostaria de ter feito aquilo. Como eu gostaria de ter realizado aquilo. Ou seja, isso é um sinal de quê? De remorso, de arrependimento com relação ao que passou. O tempo não volta mais, irmãos. Cada minuto que nós passamos, a única coisa que ele faz é compor a história. O tempo não volta, o tempo não para, o tempo continua. Nós não temos como decidir quando morrer, mas podemos decidir, a partir dessa campanha, como viver. Como viver a vida da melhor maneira. Como partir corajosamente. Como deixar um legado. Como viver uma vida sem remorsos. Como, sair e dizer como Paulo disse: olha, eu completei a minha carreira. Eu guardei a minha fé. Eu completei aquilo que Deus estabeleceu para mim. E aí alguns podem pensar assim: mas que coisa mais chata, a gente está pensando sobre isso agora, pensando sobre os nossos dias na terra que são curtos. Mas não,
Nós precisamos pensar assim, porque a vida aqui só vai valer a pena se ela for vivida para o projeto, o propósito para o qual ela foi criada. Tem uma cena que eu queria encerrar agora com essa passagem bíblica para guardar no coração de vocês. Quando o apóstolo Paulo, ele estava também prestes a morrer, a ser preso em Jerusalém, ele chegou na cidade de Éfeso, reuniu os líderes, os anciãos da igreja. Gente, a Bíblia diz lá no livro de Atos que houve choro. Choro, foi muito choro. Porque Paulo diz assim, olha, a única coisa que o Espírito Santo me diz é que eu vou precisar padecer muito em Jerusalém. E aí os anciãos da igreja, os presbíteros, os líderes começaram a chorar. Não, Paulo, não. Não, Paulo, não. Não. E ele disse uma frase célebre para eles, aquietando o coração deles. Disse, amigos, meus amigos, eu não tenho a minha vida preciosa em nada, a não ser que eu cumpra a minha carreira e o ministério que me foi confiado. Vocês entendem isso? Nós não precisamos estar pensando, quando é que eu vou morrer? Será que eu estou nessa campanha porque eu vou morrer? Não esqueça isso. Isso é para a gente voltar a si, entender a vida como ela é, e não como as pessoas estão dizendo que ela é, mas como ela é. O que é que eu estou querendo dizer com isso, gente? É que viver aqui enquanto cristão, enquanto filho, filha de Deus, só tem sentido se for para cumprir essa carreira. Para poder chegar no final da vida e dizer, eu estou partindo corajosamente, Deus me usou para fazer isso, Senhor, obrigado porque eu fui usado por Ti para abençoar uma pessoa lá da África, obrigado Senhor porque eu fui usado por Ti para abrir uma igreja, obrigado Senhor porque eu fui usado por Ti para socorrer uma mãe, obrigado Senhor porque eu fui usado por Ti para socorrer um órfão, para alimentar um faminto, para cobrir um morador de rua no tempo do inverno. Senhor, obrigado porque, gente, essa é a vida. Nós precisamos voltar a priorizar as coisas da nossa vida, para fazermos aquilo que realmente interessa, aquilo que vale a pena, Um mês para viver, o pequeno traço. Nossa vida é curta, Deus é o dono da nossa existência e do nosso futuro. O nosso tempo se chama hoje. Embora não saibamos a dimensão temporal, o traço da nossa vida, nós podemos decidir como queremos vivê-la. E nós vamos viver como Jesus. E aí vocês repetem comigo. Primeiro, Jesus, repitam, Jesus viveu apaixonadamente. Jesus amou completamente. Jesus aprendeu humildemente. Jesus partiu corajosamente. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça. Amém.